chamo Ângelo, e eu te contar algo antes de começar a pregação. Eu havia desmarcado todas as minhas agendas de todos os lugares possíveis que eu pudesse ministrar nos próximos dias, porque eu estou passando por um momento muito difícil na minha vida. E aí, nesse contexto, nesse meio tempo, saiu o meu livro, né? O meu livro saiu, e aí eu percebi que eu precisava fazer duas coisas. Eu precisava... O meu livro, ele é uma mensagem que Deus me deu, então eu sinto que eu preciso compartilhar a mensagem. Então, independente do que eu estava passando, do que eu estou passando na minha vida, emocionalmente, fisicamente, tudo que eu possa estar passando, de lutas, eu senti que eu precisava sair e proclamar essa mensagem. Mas também tem uma outra questão muito óbvia, é que eu preciso sustentar a minha família, né? Então, vender livros ajuda a fazer isso. Por isso que a gente trouxe os livros para vender, e eu espero que você compre e leve para casa também. Eu vou falar sobre um tema relacionado a esse livro, porque o assunto do livro é a escatologia de Jesus. Escatologia é o assunto que aborda a volta de Jesus. Escatologia é o assunto que aborda o fim dos tempos, que aborda os eventos finais. E o livro que eu escrevi, ele aborda Mateus 24 e 25. Por que ele aborda esses dois capítulos? Porque esses dois capítulos, eles são um único sermão de Jesus. Jesus, ele falou de uma vez só, Mateus 24 e 25. Quando a gente lê na nossa Bíblia, como é separado, né? O capítulo é separado, a gente pode imaginar que são coisas muito diferentes, muito separadas, mas não é. Na verdade, a parte 25 ela é quase que uma resposta ao que está sendo dito no capítulo 24. O capítulo 24, ele trata da parte de profecia, ele traz uma série de sinais do que vai acontecer no fim dos tempos. E a partir do fim do capítulo 24 e em todo o capítulo 25 até o final, ele vai trazer parábolas que são respostas de como nós podemos nos preparar para a volta de Jesus. Mas, essa semana, eu estava almoçando com o irmão, ele foi me visitar lá em casa, e ele me fez uma pergunta sobre um versículo daqui de Mateus 24, que é um dos versículos, se não o versículo, que é o mais importante para mim. É um versículo que mexeu comigo profundamente e que me levou a pregar, a ministrar muito, porque é um versículo que molda muito a minha perspectiva de como que eu olho para as Escrituras e para o profético e para o apostólico. Então eu vou começar mostrando para você aqui em Mateus 24, abra comigo, por favor, Mateus 24. A partir do versículo 3, diz assim: Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos
dirigiram-se a ele em particular e disseram: Dize-nos quando acontecerão essas coisas, e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Então, veja que tem aqui uma pergunta que eu destaco ela no livro, que os discípulos perguntam: qual será o sinal da tua vinda? Eles não perguntam qual será o sinal da tua volta. Por que eles dizem isso? Porque eles nem sabiam que Jesus ia. Como é que eles iam saber que Jesus voltava? Jesus não tinha morrido para eles saberem que Jesus ia. Então, essa palavra vinda aqui, ela significa uma outra coisa, que óbvio que para nós que estamos depois da cruz e da ressurreição, quando nós lemos, nós podemos encaixar o termo volta de Jesus, mas quando eles pensavam na vinda do reino de Deus. Eles entendiam Jesus como rei e eles queriam saber o seguinte: quando que o teu reino virá então? Porque nós estamos vendo aqui uma série de problemas, como por exemplo, ele tinha acabado de falar que o templo ia ser destruído. No capítulo 23 ele tinha falado que eles não veriam mais ele enquanto não dissessem bendito que vem em nome do Senhor. Então, vários problemas estavam acontecendo que pareciam dizer que o reino não estava tão próximo de chegar. E se você olhar bem, o ministério de Jesus começa com declarações do tipo: o reino está próximo, e agora parece que o reino não está mais tão próximo. Então eles estão perguntando: qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Algumas Bíblias pode ter traduzido como fim do mundo. Não é a melhor tradução, fim do mundo, porque pode lembrar aqueles filmes assim, né, de fim do mundo, de catástrofe e tudo mais. A palavra mundo aqui é a palavra era, aion, era. Então, é o fim de uma era, é o fim de um tempo. Então, o que acontece é que os discípulos, por serem judeus, já estavam acostumados com uma cultura bíblica que dizia que quando o Messias estabelecesse o seu reino, era o fim de uma era e o início de outra era. Era a era do reino de Deus. E era isso que eles estavam perguntando para Jesus: quais são os sinais? E Jesus, então, aqui em Mateus 24, fala de vários sinais que nós podemos ler, e que eu escrevi um livro inteiro falando desses sinais, que nos mostram quais são os sinais que apontam para a vinda do reino de Deus, ou para a volta de Jesus, como você quiser falar. Acontece que, quando nós pensamos a respeito disso, a respeito de sinais da volta de Jesus, sinais da vinda do reino de Deus, existe um problema que nós podemos acabar enfrentando: o problema da passividade. O problema da passividade, ou seja, é basicamente assim: a gente olha, ouve que Jesus está voltando, olha os sinais, e o que eu vou fazer com isso? Aí o máximo que eu tenho que fazer, o máximo que a gente escuta é assim: não, eu tenho que me preparar. E aí, se preparar, fica um negócio meio assim: o que eu tenho que tomar um banho espiritual. Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que todo tempo ficar esperando bem. Eu tenho que armazenar água. Eu tenho que armazenar comida. O que eu tenho que fazer? Se você observar, parece que do jeito que se coloca, parece que tem uma certa passividade, onde até mesmo a preparação para a volta de Jesus, ela implica numa passividade, onde não tem muito o que fazer,
até mesmo a preparação eu tenho que ficar meio parado esperando, porque eu tenho que esperar Jesus voltar. Então, lembra passividade. Só que eu queria mostrar um sinal que provavelmente é um dos maiores, se não o maior sinal, e que esse sinal ele vai totalmente para o outro lado. Ele não fala de passividade, ele fala de engajamento muito intenso. Ele está no versículo 14, Mateus 24, versículo 14, diz assim: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações, então virá o fim. E esse evangelho do reino será pregado em testemunho, em todo o mundo, como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Então ele coloca aqui o que é que vai trazer o fim. E o que vai trazer o fim é uma coisa que você vai fazer. Porque a gente pode pensar assim: é isso aí, o evangelho vai ser pregado. É isso aí, o evangelho vai ser pregado, e aí quando for pregado, então virá o fim. Mas não é bem isso que ele está dizendo. Ele não está fazendo uma simples previsão, dizendo: o evangelho vai ser pregado, então virá o fim. Ele está desafiando a mim e a você. Ele está fazendo um convite para o engajamento, para mim e para você, dizendo: quando você começar a se engajar em pregar o evangelho, quando você começar a dar testemunho do evangelho do reino, você vai começar cada vez mais a aproximar os dias do fim para agora. Ou seja, nós somos participantes ativos do fim. Nós somos a igreja é um sinal, a igreja cumpre um dos maiores sinais para a volta de Jesus. Você tem sobre sua vida a responsabilidade, e quando eu falo responsabilidade, eu não estou falando aqui de culpa, ou de colocar medo, nada disso, mas de uma oportunidade, de uma grande aventura, de algo maravilhoso, de você poder participar do cumprimento de um dos maiores eventos, de um dos maiores sinais que vão trazer a volta de Jesus. Você pode participar disso. É isso que esse versículo está dizendo. Que quando o evangelho do reino for pregado, então virá o fim. Mas aí vai chegar o pessoal que gosta de fazer medida, gosta de fazer cálculo, e vai falar assim: mas o evangelho já chegou a não sei quantos povos, o evangelho já chegou a tantos povos, então falta só alguns povos para serem alcançados pelo evangelho, e então, Jesus vai voltar. Então está muito próximo de Jesus voltar, e eu creio que está mesmo, está muito próximo de Jesus voltar, porque falta poucos povos para serem evangelizados. Mas tem um problema. É que Jesus não falou que era qualquer evangelho que ia ser pregado. Jesus não disse que o evangelho que ia ser pregado era o evangelho de vem aqui na frente, levanta a mão, aceita Jesus e está tudo bem. Jesus não falou isso. Jesus não disse
que o evangelho que seria pregado seria o evangelho da prosperidade. Jesus não falou, Jesus denominou, definiu, adjetivou o evangelho que seria pregado. Ele disse que era o evangelho do reino. Será que é o evangelho do reino que está sendo pregado hoje pelo mundo? Será que o que tem de missões acontecendo, espalhando pelo mundo, é o evangelho do reino? Não sei, eu não estou aqui para medir, eu não estou olhando, só estou perguntando. E o que eu vim hoje falar é o que é esse evangelho do reino. Porque eu quero incentivar você a ser participante do cumprimento desse sinal. Mas como ser participante? Como poder ser um tipo de pessoa e igreja que participa do cumprimento desse sinal? Existem, então, 3 características do evangelho do reino que você precisa abraçar, que você precisa ter na sua vida, para que aconteça algo que está aqui no texto. Porque olha o que o texto diz. Ele diz assim, ó: esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho. Então, o evangelho é um testemunho. E vamos aqui abrir um parênteses. Não é o teu testemunho, tá? Não é você chegar e falar: irmãos, vim dar meu testemunho, eu era uma pessoa que sofria muito, eu tinha muitos problemas. Glória a Deus por você dar o seu testemunho. Mas esse testemunho aqui é um outro testemunho. É o testemunho de Cristo. É o testemunho do reino. É esse testemunho que a igreja vai dar. E quando a igreja der esse testemunho no fim dos tempos, vai abalar o mundo e vai preparar o mundo para receber Jesus, e então virá o fim. Então, as 3 características do evangelho do reino que você precisa entender, ter, crer na sua vida. A primeira, você precisa entender que o evangelho do reino é uma mensagem. Ou seja, ele é uma doutrina. Ele é um assunto. Ele é algo que tem que ser falado, entendido. Vamos olhar Lucas capítulo 4, versículo 43. Lucas 4, 43. Isso aqui é Jesus falando. Mas ele disse: é necessário que eu pregue as boas novas do reino de Deus em outras cidades também, porque para isso eu fui enviado. Por que Jesus foi enviado? Ele foi enviado para pregar as boas novas do reino de Deus. Você consegue entender que Jesus resumiu a mensagem dele em pregar as boas novas do reino? Como isso é tremendo. Ele colocou isso, ele saía de cidade em cidade, anunciando. Então, você vê que quando o pessoal fala assim: não, a gente tem que viver, né? Não, mas antes de viver, gente, temos que viver a palavra, beleza. Mas a palavra, antes de ser vivida, tem que ser pregada. Tá? Então, entende? Ela é uma mensagem. O evangelho do reino é uma mensagem. Pensa comigo. É bem simples de entender o que é o evangelho do reino.
É só você entender o que é evangelho e o que é reino. Olha que simples. Quando os discípulos ouviram Jesus falando essa expressão evangelho do reino, eles sabiam o que significava. Ninguém ficou perguntando, mas o que é o evangelho do reino? Não, eles sabiam. Porque evangelho é boa notícia, são as boas notícias. Então, hoje que nós existimos depois da cruz e da ressurreição, as boas notícias para a gente é maravilhoso. Para a gente é maravilhoso, é muito simples da gente entender, mais fácil até do que era para os próprios apóstolos. Ora, quais são as boas notícias? As boas notícias começam com as más notícias. A má notícia é que Deus é santo e você não. A má notícia é que você é pecador, você é condenado ao inferno, você merece o inferno. É a má notícia. Mas a boa notícia é que Deus enviou seu Filho como um sacrifício pelo pecado, e quando Deus colocou Jesus na cruz, Ele puniu Jesus pelo seu pecado, pelo meu pecado, para que eu e você pudéssemos ser perdoados totalmente dos nossos pecados. Amém? Essa é a boa nova. O problema é que não para aí. Muita gente vai ensinar a boa nova e vai parar aí. E aí Jesus morreu e agora você pode ser feliz. Jesus morreu e agora você vai para o céu. Mas não é isso. Por que foi feito esse sacrifício? Por que Jesus se tornou um sacrifício por você? Para que você pudesse entrar no reino de Deus. O que ele fala em João capítulo 3, que se alguém não nascer de novo, não pode ver, não pode entrar, não pode herdar o reino de Deus. Mas o que é o reino de Deus? O reino de Deus não é o céu, não é ir morar no céu. Isso não é o reino de Deus. Se você quer saber o que é o reino de Deus, pensa um pouco no Jardim do Éden misturado com o reino de Davi. Mistura essas duas coisas, essas duas realidades. Por que o Jardim do Éden? O Jardim do Éden é o lugar onde nós temos uma perfeição da criação. No Jardim do Éden, Deus habitava com o ser humano ali, amém? A presença de Deus estava ali. O jardim era como um próprio santuário, Deus habitava ali. Era um lugar onde todos os animais viviam em harmonia, todos os vegetais, tudo que existia, tudo estava em perfeição. Então, no reino de Deus, o que vai acontecer? No reino de Deus, a perfeição edênica vai ser restaurada. No reino de Deus, o Éden vai ser restaurado. O mundo voltará a ser perfeito como era no Jardim do Éden. Por quê? Porque a presença de Deus voltará a habitar no centro da terra, como era no jardim também, amém? Mas como isso vai acontecer? Através de uma dinastia davídica. Lucas 1, capítulo 32 e 33, o anjo chega para Maria e fala que ela é bem-aventurada, que ela vai ter um filho, e que esse filho vai reinar sobre a descendência de Jacó, e que esse filho é filho de Davi, mas é Jesus. Jesus,
Lembra quando o cego, Jesus está passando, o cego fala: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Como é que vai ser restaurada a perfeição edênica nesse planeta? Através do reino davídico, através do reino teocrático de Yeshua. Jesus não está voltando para te levar para morar nas nuvens. Jesus está vindo para estabelecer um reino em Jerusalém e restaurar todas as coisas e fazer tudo novo novamente. Esse é o reino de Deus. É isso que Jesus está vindo fazer. Sim, se você morrer hoje, você vai para o céu. É verdade. Mas Apocalipse capítulo 21 fala que esse céu que você vai morar, no fim vai descer. Em Tessalonicenses fala que se você morrer, quando Jesus voltar, você vai ressuscitar. Você não vai ser uma alma desencarnada, penada, vivendo sem corpo no céu para sempre. Você vai ganhar um corpo novo. Você vai receber um corpo que não morre mais. E esse é o reino de Deus. E essa parte muita gente não está nem aí. Não ouve essa parte. E esse é o evangelho do reino. Essa é a mensagem. E muita gente não entende essa mensagem. Olha comigo, Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13, versículo 10. Jesus, quando falava sobre o reino, muitas vezes ele falava por meio de parábolas. E aqui em Mateus 13, versículo 10, os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram: por que falas ao povo por parábolas? Ele respondeu: a vocês foi dado conhecer dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Então, a mensagem do reino, ela é um mistério. Ela tem que ser revelada. Você prega a mensagem, mas nem todos entendem. E Jesus pregava por parábola, para que as pessoas não entendessem. Somente aqueles que estavam realmente engajados. Como isso é tremendo. Então a mensagem, primeiro aspecto do evangelho do reino, é que ele é uma mensagem, tem que ser pregado, tem que falar, tem que ter doutrina. Se não existe preocupação com doutrina correta, se qualquer doutrina serve, nós abrimos espaços para espíritos de engano, nós abrimos espaço para ideologias que são inspiradas no inferno. O reino de Deus tem sim uma ideologia. E quando eu falo isso, não estou falando de ideologia política e de coisas assim, mas estou falando que o reino de Deus tem uma cosmovisão, tem uma ideia específica que ele passa. E ele aqui chama de os mistérios do reino dos céus. Você conhece? Ou será que você faz parte daqueles que não entendiam? Em qual grupo você está? Você faz parte do grupo que ouvia sobre o reino e tudo era uma parábola que você não estava entendendo nada? Ou você fazia parte dos discípulos que a eles era dado entender os mistérios do reino? Porque esse entendimento não vem por inteligência.
Esse entendimento vem por causa do coração. Você quer conhecer a doutrina? Porque se você quer conhecer a doutrina do reino de Deus, então você vai saber se ela é verdade ou não. Ela não vai ser dada para você avaliar se quer ela ou não quer. Não, isso não acontece. Você só vai descobrir a doutrina do reino de Deus da seguinte maneira: você vai ter que tomar a decisão prévia de que você quer sim obedecer essa doutrina, quer sim se submeter a ela, e quando você decide, depois você entende. Não é que você decide entender para depois submeter. Você decide submeter e então você recebe um coração que consegue entender. É bem diferente. Mas tem doutrina, tem mensagem e é preciso pregar ela. O segundo aspecto do Evangelho do Reino de Deus, ele não é só uma doutrina. O Evangelho do Reino de Deus também é poder. Porque se for só doutrina e não for poder, nós vamos cair naquilo que Jesus falou: aquilo que Deus uniu não separe o homem. Tem muita igreja que gosta muito de palavra, mas separa a palavra do poder. Tem muita palavra boa, mas não tem poder. E tem igreja que tem poder, mas não tem palavra. Os dois estão errados. No reino de Deus, nós temos as duas realidades juntas. No Evangelho do Reino de Deus, as duas realidades andam juntas. Vamos olhar. Em primeiro lugar, Mateus capítulo 12, versículo 28. Mateus capítulo 12, versículo... Mateus 12, será que é? Eu estou olhando aqui e não é. Deixa eu olhar aqui na minha anotação. Eu acho que é Lucas. Está Mateus 12, 28 aqui mesmo, mas aqui está errado. Mateus 12, deixa eu ver se é Lucas. O versículo que eu quero é o que Jesus, eu tenho quase certeza que é Lucas. Lucas 12. Não, não é não. O versículo que eu quero é esse aqui. Veja se você sabe de cor. Na minha anotação está como Mateus 12, 28, mas eu olhei Mateus 12, 28, está falando de outra coisa. Mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então é chegado a vós o reino de Deus. Tá certo? Então eu olhei, eu tenho uma desculpa, tá? Que eu estou sem óculos, então é uma desculpa assim, bem falha, mas tá certo? Ok, mas se é pelo Espírito, então veja só, Jesus estava expulsando demônios. O contexto aqui é porque ele estava sendo julgado como amigo dos demônios. Mas o que ele está dizendo é o seguinte: se é pelo Espírito, se é pelo dedo de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino. Não é que chegou o reino no sentido de que o milênio foi estabelecido, mas é que a mensagem do reino é uma mensagem poderosa.
E quando você prega a mensagem do reino, é preciso pregar com poder junto. E aqui entra uma exortação para mim, uma exortação para todo pregador. A gente se acostuma só com a pregação e não abre espaço para o poder. Para o poder mesmo. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 20. Pois o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. E às vezes a gente, como pregador, pensa que a realidade do reino consiste em palavras. É ficar pregando, mas o fato é que nesses primeiros capítulos aqui de 1 Coríntios, Paulo está falando que a pregação do Evangelho era uma demonstração de poder. E aqui entra o problema. É que para ter a demonstração de poder, é preciso ter uma busca sincera pelo poder. E eu vou falar uma coisa que não é minha, é do Asher, mas é importante falar. O poder e a presença não são a mesma coisa. A presença, você se relaciona com ela. Com a presença, você se humilha. O poder você usa com ousadia. É diferente uma coisa da outra. O problema é que tem muitas pessoas que estão acostumadas somente com o poder e têm ministérios de poder e não sabem relacionar com a presença e acabam não tendo um coração quebrantado e humilde. Mas talvez o nosso caso é diferente. Talvez o nosso caso é: Senhor, nós amamos a Tua presença e é maravilhoso. Mas quando chega na hora de expulsar demônios, curar enfermos, nós temos a atitude que temos na presença, muito humildes, muito simplórios, mas nós precisamos de uma atitude de ousadia no poder, para romper contra os demônios, para romper contra a doença, para romper contra toda a obra do mal. Só que para isso precisa buscar o poder. Não é errado isso. Nós precisamos buscar a unção do Espírito Santo. Você pode ser um teólogo que tenha a unção do Espírito Santo. Não é na Bíblia. É na história da igreja que começou a dividir uma coisa da outra. Na Bíblia, os homens da palavra eram homens de unção. Nós precisamos trazer de volta isso. Se nós queremos pregar o Evangelho do Reino, nós temos que ter uma mensagem clara do Reino. Mas, pensa comigo, se eu chegar para a pessoa e falar assim: no reino de Deus, tudo vai ser perfeito. A pessoa vai dizer: não acredito. Tudo bem. Então vem cá, você está com essa doença aí, né? Eu vou orar e vou te mostrar como vai ser no reino. Eu vou demonstrar o poder do reino agora, ser curado em nome do Senhor Jesus Cristo. E aí, a cura não é para a cura para fazer o seu ministério ficar famoso. A cura, ela é um sinal de como vai ser o reino de Deus no futuro. Você entende? Por que uma das coisas que o ministério apostólico
o ministério dos apóstolos na Bíblia fazia era ressuscitar mortos. Por que ressuscitar morto é uma coisa muito legal? Porque você mostra que no reino de Deus haverá ressurreição. E esse é o poder do reino. Entende? O reino não é um poder simplesmente. O reino é muito mais que isso. O reino é o governo de Jesus reinando sobre tudo. Mas pelo Espírito, o poder desse reino futuro chega a nós e nós tocamos a realidade. Você entende? Nós precisamos buscar esse poder. E em terceiro lugar, o evangelho do reino é um estilo de vida. O evangelho do reino, ele é uma mensagem, ele é um poder, mas ele é um estilo de vida. Abre comigo em Mateus 6:33. Diz assim: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Aí a gente lê o versículo, não faz a mínima noção do que está falando, né? É isso aí, irmãos. Se a gente buscar o reino de Deus, que significa vir bastante na igreja, né? E a sua justiça, daí a gente vai ter um carro do ano. Vai dizer que muitas vezes não foi isso que ensinaram para você. Ou que você concluiu sozinho. Como que é buscar o reino de Deus aqui? Como que se busca o reino? Buscando a sua justiça. O reino tem uma justiça, ou seja, tem uma retidão, tem um estilo de vida. O reino tem uma maneira que ele exige que os seus súditos vivam. E ele está dizendo: se você buscar de todo o seu coração viver do modo que o reino de Deus diz para os súditos do reino viver, todas as coisas na sua vida vão para o lugar, porque o reino de Deus ordena tudo, ele organiza tudo. Isso aqui está no contexto do Sermão do Monte. A justiça que ele está se referindo é o Sermão do Monte, é Mateus 5, 6 e 7. Mas existe um elemento específico que os apóstolos falavam muito em relação ao estilo de vida do reino de Deus, que nem sempre nós falamos. E eu vou encerrar com esse versículo. Atos capítulo 14. Atos capítulo 14, versículo 22. Atos 14, 22 diz assim: fortalecendo os discípulos, encorajando-os a permanecer na fé, dizendo: é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Se existe um elemento
no estilo de vida dos apóstolos, que era constante, era o sofrimento. E aqui é muito interessante o que está acontecendo, porque Paulo tinha acabado de ser apedrejado. Se você lê o contexto, Paulo foi apedrejado. Só que o apedrejamento de Paulo aqui, ele é um pouco diferente. Não é que chegou uma galera assim e jogou umas pedras. Não. Jogaram muitas pedras em Paulo, até ele desmaiar. Quando ele desmaiou, esse era o apedrejamento que se fazia na época. Encontraram uma pedra que era do tamanho da cabeça dele e jogaram na cabeça dele para esmagar a cabeça. Eles mataram Paulo. E o texto diz que depois de morto, ele levanta. Paulo ressuscitou. Você entende? E provavelmente foi nessa hora que ele morreu que aconteceu o que está em 2 Coríntios, capítulo 12, que diz: conheço um homem que foi arrebatado ao terceiro céu, viu e ouviu coisas inefáveis ao coração e à mente humana. Ah, eu quero ser arrebatado, mas tem um contexto, né, querido? Agora você imagina o seguinte: como é que você acha que estava a cara de Paulo depois que ele ressuscitou? Como é que você acha que estava o olho dele? Porque esmagou o crânio. Como é que você acha que estava a cara dele? Toda inchada. E aí ele chega para os irmãos e ele começa a encorajar os irmãos, dizendo: irmãos, por meio de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Consegue imaginar que encorajamento? Nós servimos o Messias que disse que se alguém quisesse segui-lo, devia todos os dias negar a si mesmo, tomar a cruz e segui-lo. E o que você acha que é tomar a cruz, se não é abraçar o sofrimento? E eu não estou aqui querendo dizer que você tem que infligir sofrimento contra você, você tem que se fazer sofrer. A vida vai fazer a gente sofrer. E acontece que quando chega o sofrimento que a vida traz, como que nós vamos reagir? Se nós temos a esperança de um reino que virá, e com ele virá a recompensa, nós olhamos para os sofrimentos do presente de uma maneira diferente. Eu estou falando isso como alguém que está passando por sofrimentos e que está odiando passar por isso. Esse negócio de, nossa, em tudo Deus nos conduz em triunfo. Minha oração é mais brigar e xingar Deus do que oração. Eu estou com muita raiva, eu estou muito triste. Eu estou odiando o que eu estou passando. Mas eu tenho certeza, é apostólico. Eu tenho certeza absoluta. Eu não quero desperdiçar a minha dor. Eu quero te convidar a abraçar a sua também. Seja qual for o que você estiver passando, não desperdiça. O evangelho do reino é uma mensagem sobre o reino de Deus. É poder do reino de Deus. E é um estilo de vida que é mais claramente visto no sofrimento da cruz. Que Deus abençoe cada um de vocês. Amém?